Bom, vamos falar um pouquinho das características gerais da obra. Seu gênero é uma autobiografia, até no subtítulo da obra, né? Quarto de despejo, diário de uma favelada. Nesse diário, ele entrega meio ali que é uma autobiografia, né? Porque quando se tem um diário, você conta sobre o seu dia ali e tudo mais. Então, é realmente isso. Ela descreve como são os dias dela nesse livro, né? Nessa obra. O narrador em primeira pessoa, porque ela conta a história dela do ponto de vista dela ali, então, né? O narrador em primeira pessoa. O espaço em que se passa a história ali, né? É na favela do Canindé, que não existe mais. E também vale ressaltar que as favelas daquela época não são iguais às favelas de hoje em dia. Ou seja, as favelas daquela época, as casas, né, daquela época, era feita de madeira e tudo mais. E não como são hoje, que são feitas de alvenaria, né? E a literatura lá em que se passa, né? A época em que se passa a obra é de uma literatura contemporânea. E agora um pouquinho sobre a autora, né? A Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em Minas Gerais. Ela sempre foi uma pessoa muito pobre. E é interessante comentar também que ela era muito autodidata, porque em sua vida ela trabalhava catando lixos e papéis, né, na rua que ela achava para vender, para tentar sustentar ali a casa dela. E ela aprendeu a ler, ela só frequentou 2 anos de escola e ela aprendeu a ler pegando, né, esses livros, cadernos, revistas que ela achava no lixo para vender. E foi assim que ela aprendeu a ler, então pode-se considerar ela muito autodidata. E não só a ler, mas a escrever também ela aprendeu muito, lendo esses livros, cadernos e revistas que ela achava no para catar para vender, né? E quando ela era permitida, ela gostava muito de ir à biblioteca ler. Em 48, ela sai de Minas e vai para São Paulo, né? E morar na favela de Canindé, onde que ela arruma o barraco dela lá e mora lá. E nisso, quando ela vai para lá, ela tem 3 filhos, sendo eles 2 meninos e uma menina. O jornalista, surpreso e extasiado com aquilo, ajuda ela a publicar seu livro. O livro foi um grande sucesso, um best-seller. Porém, foi um sucesso passageiro que não durou muito. Ela posteriormente também tenta publicar outros livros, mas não obtém o mesmo êxito do seu primeiro. Sua filha carrega parte do legado de sua mãe. Ela se tornou uma grande professora. Bom, agora vamos falar sobre como o livro surgiu. Durante uma discussão com uma moça na rua, nossa autora, no fervor do momento, fala que vai colocar ela em seu livro. Audálio Dantas, um jornalista que passava por lá no momento, ouve isso e fica intrigado. Carolina o leva para sua casa e mostra seus manuscritos, que eram compostos por partes de cadernos que ela achava na rua e no lixo. Bom, uma das características da obra seria a visão de dentro. Vimos alguns autores que eles falavam sobre a situação dos negros, mas sem lugar de fala, tipo Aloysio de Azevedo e Castro Alves. Já a nossa autora realmente viveu a pobreza. Ela era uma mulher negra favelada, mãe solteira e também já foi catadora de papel. Essa seria tipo uma quebra de preconceito, porque naquele momento da história, quem imaginaria que ela seria escritora? A obra sofreu uma revisão também de Audálio Dantas, porque era mais de 20 cadernos de diário. Então foi especulado que ele mudou muito a história. O nosso querido crítico e escritor brasileiro Manuel Bandeira analisou a obra e ele revelou que a história até poderia ser inventada, mas aquela linguagem escrita só poderia ser dela, Carolina Maria de Jesus, assim confirmando mais ainda sua autoria. Agora aqui eu vou falar um pouco
de mais algumas características da obra. Vou começar aqui falando sobre a linguagem, que é muito original, né, muito característico da autora, onde ela coloca uma linguagem muito simples em alguns momentos, em outros ela coloca palavras refinadas, né, rebuscadas. Em alguns momentos ela escreve educada com i, né, num teor bem informal. No mesmo momento ela continua escrevendo com outras palavras. Um exemplo seria a palavra tépida, no momento lá em que ela quer descrever que a água não está nem tão quente nem tão fria. E com essa linguagem aí, né, um pouco em momentos simples, em outros momentos refinada, né, a autora consegue descrever muito bem a situação vivida por ela, né, da favela, a visão de dentro, que ela consegue abordar muitos temas como a violência, né, o sexo, a fome. E agora eu vou ler um trecho do livro que aborda muito bem sobre a fome. Para não magoá-lo, aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne, para comer os pães duros roídos pelos ratos. Ele disse-me que não, que há 2 dias não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar de assar a carne. Esquentou-a e comeu. Com esse trecho, então, a gente consegue observar a situação precária, né, enfrentada pelos moradores da favela. E pela obra ser um diário, é nítido como essa questão da fome ocorre diariamente. É importante ressaltar também que, apesar da autora retratar muito sobre a denúncia social, né, ela não faz alusão sobre o tráfico, né, as facções, o uso de drogas nas favelas. E para finalizar aqui sobre os amores da Carolina Maria de Jesus, na obra é retratado que ela se envolve com o vizinho, né, o Sr. Manuel, ela se envolve com um cigano, que em alguns momentos ele parecia um pouco pedófilo, e quando ela percebe isso, ela se afasta dele, e também com o pai da Vera, que paga uma pensão para ela. Tem também a questão da educação que é dada para seus filhos, como já foi dito, a Carolina só frequentou a escola por 2 anos, então para que eles não acabassem nas mesmas condições que ela nunca deixou de levar eles para a escola. Podia estar acontecendo qualquer coisa na cidade, ela dava um jeito de levar eles para a escola para que eles não passassem pelo que ela passou. Nessa narrativa, nós vamos ter um tempo que vai de 1955 até 1960, porém não são todos os dias que vão aparecer na obra. No ano de 1955 vai ser narrado apenas o mês de julho, em 58 de maio a dezembro, em 59 de janeiro a dezembro e em 1960 temos apenas o primeiro dia de janeiro. O interessante disso tudo é que todos esses dias são iguais, ela sempre repete a mesma coisa, acordar cedo, fazer café e catar lixo para conseguir comprar comida para seus filhos. E dando uma pesquisada melhor, eu encontrei um fato interessante que foi uma comparação que alguns leitores fizeram com um mito chamado Mito de Sísifo. Esse mito ele consistia num castigo dado pelos deuses de todo dia fazer a mesma coisa, rolar uma pedra morro acima e quando ele chegava no topo ela rolava de volta para baixo. E no outro dia ele tinha que empurrar tudo de novo até o dia da sua morte. E agora, para finalizar as características do livro, nós temos a clara presença da metalinguagem, que para quem não lembra, metalinguagem é uma das funções da linguagem, que se entende como sua função de escrever ou falar sobre outra forma de linguagem ou de si mesmo. Neste caso, sendo o livro que conta sobre a própria escrita do livro. Aqui eu vou ler um trechinho onde fica claro isso. É um trecho do dia 19 de julho. O dia de hoje me foi benéfico. As rascoas da favela estão vendo eu escrever e sabem que é contra elas. Resolveram me deixar em paz. Então dá pra ver nesse caso que ela evidencia a escrita da própria história. E é durante toda a narrativa desses relatos cotidianos dela que ela vai deixar claro a todo momento que ela está escrevendo o livro ao mesmo tempo que ela está lutando pela sobrevivência dela e dos filhos. Porque para ela é muito importante essa presença da escrita e da educação na vida deles. Agora por último, mas não menos importante, nós temos a metáfora presente no título da obra, que para quem não lembra, o livro se chama Quarto de Despejo. E é durante a narrativa que a Carolina vai fazer essa analogia, onde ela usa e diz da favela como sendo esse quarto de despejo, enquanto o centro da cidade como sendo a sala de jantar, onde tudo é organizado, bonito e limpo. Pois ela diz que é na favela onde se é jogado tudo aquilo que ninguém quer ver e ter contato. É a forma que a escritora tem para mostrar essa desigualdade e o descaso do mundo para com aqueles menos afortunados.
Eu vou ler agora para acabar o trecho em que a Carolina escreve isso. É um trecho do dia 19 de maio. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo.